No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. E Expo Minério 2024. Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro, em Cuiabá. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mineral. Eu sou Disney de Paula e divido a apresentação com ela, que é um diamante bruto do nosso podcast, a Rafaela Padilha. E hoje vamos mergulhar no fascinante mundo do diamante, uma das gemas mais preciosas e enigmáticas já conhecidas pelo homem. O diamante é conhecido por seu brilho incomparável, sua resistência única e sua capacidade de capturar a imaginação das pessoas ao longo dos séculos. Mas o que torna o diamante tão especial? Rafa, e para nos ajudar a entender melhor o mundo do diamante, estamos recebendo hoje Alex Fuchs, proprietário da AB Fuchs, uma empresa especializada no comércio de diamante. Alex, seja bem-vindo ao podcast Mineral. Antes de você dar as boas-vindas, de você falar com a gente, eu queria dizer que a entrevista com o Alex, ela foi planejada desde o ano passado e hoje a gente está conseguindo trazer o Alex aqui, que é um diamante bruto brasileiro, no nosso podcast. Seja bem-vindo. Obrigado, Disney. O prazer é todo meu estar aqui com vocês e poder contribuir naquilo que nós desejamos, né? Que é empreender e mostrar o que é o diamante no Brasil. E a gente tem como uma premissa do nosso podcast começar contando um pouco da história do nosso entrevistado. Conte pra gente um pouquinho da sua jornada. Então, aos 17 anos eu decidi que gostava do diamante, não sei porquê. No entanto, assim, pedi pro meu pai para que ele me encaixasse nesse ramo. Ele tinha um amigo que tinha uma lapidação de diamantes e assim eu entrei no ramo, aprendendo numa fábrica de diamantes em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né? Eu pegava um ônibus até a Central do Brasil, da Central do Brasil até Duque de Caxias, andava 3 quilômetros e chegava na lapidação de diamantes, que tinha uns 80 funcionários na época. Isso há 38 anos atrás, mais ou menos. E como que você... Esse foi o início. Você começou aprendendo a lapidar o diamante. Sim. Depois você foi pro garimpo. Fui, depois de ter... Foi garimpeiro? Não, Não foi garimpeiro? Não cheguei a ser o garimpeiro, mas fui garimpar as pedras já nos escritórios, né, dos compradores. Foi outro tipo de garimpo, né? É claro, também isso não é muito diferente. No entanto, fui com meu pai na primeira vez, junto com um lapidário, e fomos a Diamantina, Minas Gerais. Naquela época, a Diamantina era uma das cidades que mais produzia no Brasil. E lá compramos 2 diamantes pequenos, que depois lapidamos, e um deu 50 pontos, outro deu 80 pontos, e depois com isso eu encerrei essa primeira fase, que foi a minha introdução ao ramo. Depois fui alguns anos para Israel, para outros estudos, e quando retornei ao Brasil, depois de 4 anos, comecei a trabalhar firme nesse ramo, que é o que eu estou depois de 30 anos, né, de início. Então, está aí a AB Fuchs hoje fornecendo pedras e também continuando a comprar as pedras no garimpo, seja em Minas, no Mato Grosso, né? A gente compra, exporta e temos o mercado lá fora também. E qual que é a sua origem? Eu sou carioca, sou brasileiro. Com essa cara de estrangeiro. Tem cara de estrangeiro, né? Fazer o quê? Mas a origem da família é... Não, então, meu pai nasceu na Romênia e minha mãe é filha de imigrantes russos. É brasileiro mesmo, essa mistura, né? Essa miscigenação é brasileira mesmo. E explica pra gente, como é que funciona a qualificação do diamante? O preço de mercado, por que ele é tão caro? Porque ele é muito raro? Tá ligado à raridade da pedra? Sim, para extrair o diamante você precisa fazer como se fosse uma obra, uma edificação. Você precisa cavar, precisa procurar ele. Ele está onde fica o cascalho, que é propício para o diamante, e ele não está na superfície, ele está ao fundo, né? Então a pessoa precisa entrar e escavar muito fundo para poder chegar até o diamante. Isso é no garimpo de massa. Já o garimpo no aluvial, o mergulhador ele entra no fundo do rio e começa a sugar, né, o cascalho até que ele puxa o diamante, acha
ele só está em superfícies molhadas, ou dentro do rio ou ao redor, no entorno do rio, né? Sim, no Brasil eu conheço esses dois tipos de trabalho, né? Existe, não, acho que em outros lugares, existe na Namíbia, se eu não me engano, no oceano. Mineração de diamante no oceano. No Deve oceano. ser muito difícil, né? É interessante, um Se diamante no muito rio- bonito de lá também. Mas não sei como é que é em outros lugares do mundo, né? Tem no Canadá, na Austrália. Não acho que seja em leito de rio, é na própria rocha mesmo. Mas no Brasil é totalmente diferente. A maioria é em leito de rio, Em né? leito de rio, sim. O diamante brasileiro, ele tem assim uma característica que, inclusive, o diamante verde, por exemplo. O diamante verde é um enigma mesmo para os laboratórios mundiais. Por quê? O DIA, por exemplo, ele tem muita dificuldade em classificar um diamante verde como natural. Por quê? Porque depois que teve o vulcão, né, de onde saem os diamantes começam a rodar pelos rios por, né, centenas e centenas de anos, e com isso ele vai adquirindo as próprias propriedades minerais que tem no rio. Muitas vezes eles recebem irradiação de outros elementos ali. Então, como por exemplo o urânio, né? E você no próprio bruto você vê essas características, umas casquinhas que ele tem, onde houve essa irradiação. E os laboratórios mundiais não têm ainda tecnologia para decifrar o que é natural, o que foi irradiado pela natureza, o que é pelo homem. Então, muitas vezes, nessa dúvida, ele escreve indeterminado, né? Mas é uma posição em que você fica, né, sem onde o diamante indeterminado ele não vale nada. Se o laboratório ele consegue dar como natural, então isso logo Tem um valor às vezes astronômico. Eu conversei, a gente fez um brief, nós tivemos uma conversa prévia, e ele me falou isso, que o diamante não era só outro que é translúcido, que tinha diamante vermelho, que é valiosíssimo, diamante de outras cores. Eu falei, oi. A gente conhece naturalmente, tradicionalmente, a gente conhece esse diamante translúcido, né? Sim. Esse clarinho, mas... ele é o que mais se encontra, quer dizer, o que mais se encontra talvez seja o brown, né? O diamante mais amarronzado ou amarelado. Quanto mais branco, mais raro ele é. No entanto, existe um diamante que é mais raro ainda do que o branco, que é o diamante colorido, né? E o Brasil, ele é um produtor, apesar de que hoje a produção do Brasil é muito pouca em relação a 30, 40 anos atrás, só vem diminuindo desde então. Ele é um grande produtor, né, fornecedor dessas pedras de pink, que são os rosas, os reds são muito raros, mas também existem no Brasil. Azul também. Nossa. O azul em Guiratinga. Guiratinga do Mato Grosso. No Mato Grosso? Do Mato Grosso, sim. Você já foi lá em Guiratinga? Eu não, mas já comprei uma pedra de Guiratinga, muito pequena, mas tive sucesso. Então, vamos lá. Quais as regiões do Brasil que são produtoras de diamante? Onde que é encontrado diamante no Brasil? Então, hoje no Mato Grosso você tem alguns lugares, né, que é Juína, Alto Paraguai. Alto Paraguai, eles estão se reunindo lá, uma nova cooperativa está surgindo. Tem em Pochorel, Barra do Garças, ali alguma coisa em Guiratinga também. E aí vai para o lado de Goiás, Catalão também tem extração, né, em Goiás. E em Minas Gerais, Coromandel, Patrocínio, Diamantina. E depois você tem o lado do Mato Grosso. Mato Grosso a gente já falou. Já falou, Bahia. né? Tem Mato Grosso, tem na Bahia Bahia também. Bahia tem uma extração muito importante, né, que é uma firma estrangeira, que é o único rocha kimberlito no Brasil, na América do Sul, aliás. Com certificado da Kimberley. Não. Certificados de Kimberley são todos esses que eu estou descrevendo. O kimberlito, na verdade, é uma rocha, né? Que onde tem o kimberlito... A rocha matriz. Matriz. É onde tem essa rocha, tem o diamante. Possivelmente tem o diamante. Então deixa eu entender. Se você não Esses encontra que a gente kimberlito, acha você não encontra diamante, né? Esses que a gente acha no Me Rio, ajuda a entender. eu não entendo Dificilmente. Então, existe o kimberlito, ele é como se fosse um saco que lá tem muitos e muitos diamantes. É a casca do ovo. O cara que montou ali em cima do kimberlito tá feito, né? Ele tem anos e anos de exploração e o diamante sai todo dia. Nossa. Diariamente. Vamos começar a explorar diamantes. Esses diamantes que estão nos rios, nas beiras de rio, eles soltaram
e foram levados pela natureza, é isso? Então, foi uma erupção que causou as labaredas descendo e eles vão seguindo o leito do rio. E vão rodando e às vezes eles ficam em algumas rochas no leito do rio também. E com os anos, né? O diamante é formado pela própria terra, né? Pelos elementos da terra. Eu acredito que no Kimberlito, quando ele se formou, né, ele formou esse elemento carbonizado que é o diamante. E aonde está o melhor diamante do Brasil? Porque tem classificação as pedras, né? Olha, é difícil falar onde está o melhor, porque o melhor pode estar em qualquer lugar do Brasil. Você pode ter o melhor em Minas, como você pode ter no Mato Grosso. Às vezes em Juína, por exemplo, que a mercadoria ela é muito, a 90% dela é industrial. Às vezes você pode achar uma raridade de 500, 700 quilates letra D, que é o diamante mais claro, mais puro, dentro de uma mercadoria que vale alguns dólares por quilate, vale 15 dólares, 20 dólares por quilate, a mercadoria assim mais barata. Quando a mercadoria mais cara pode valer uma fortuna. O diamante é símbolo de poder, de status, né? Isso continua até hoje, não? Ou ele também é um ativo financeiro? Olha, ele é um ativo financeiro. Eu já vi muitas famílias, por exemplo, que se tivessem esse dinheiro em conta já teriam queimado. Então é uma reserva de capital. Reserva de capital. É interessante. Sim. No entanto, esses diamantes coloridos, eles sim podem ser investimentos. Nos últimos anos, a gente tem visto um grande aumento de preço desses diamantes rosas. Nos últimos anos, dobrou, triplicou, quadriplicou. E tem muitas famílias que deixam parte do seu patrimônio em cima desses diamantes. Quais são os principais mercados hoje, compradores do diamante no mundo? Que você tem conhecimento? Não, o maior mercado é os Estados Unidos. É? Sim. Eu achei que fosse Europa. Quem? Europa? Eu achei que fosse Europa. Não, a Europa não é gosta Europa. muito de joias. Não, os Estados Unidos é o maior consumidor, depois é China, Índia. Talvez é bem possível que a Índia até passe a China. Eles também têm muita cultura do diamante. O indiano há muitas décadas já, muitas centenas de anos. Né? Milhares de a anos, gente na conversou com um representante de esmeralda e ele falou que a esmeralda que vai para a Índia, ela é a esmeralda mais baixa. Ela não é a esmeralda pura, translúcida, porque o mercado é muito amplo, mas a qualidade é menor. No diamante também é assim ou não? Não, hoje em dia a Índia ela já consome todo tipo de diamante. O diamante melhor também, o tipo A, o indiano também já compra. É verdade que no começo o indiano ele trabalhava com uma mercadoria mais barata, mas hoje em dia ele já consome... É mais para investimento ou para fazer joias mesmo? Para fazer joias. Eles têm a cultura de usar joias, de usar, sim. E o brasileiro já não tem muito essa cultura? Não sei qual foi... Ali é uma cultura milenar, né? O Brasil não tem os seus 1000 anos, né? Uhum. Mas aqui tem que ser feito um trabalho. Eu, quando entrei no ramo, eu me lembro que eu era menino, tinha meus 20 e poucos anos, eu andava aqui na Fenígia e existia o grupo da De Beers que fazia aqui uma divulgação do diamante. Eu escutei que o Brasil era o consumidor número 5 no mundo em diamante. Se consumia muito. Quando a economia aqui ia bem, o consumo também era muito, muito forte. Mas com os anos e a De Beers saindo do Brasil, onde ela fazia esse marketing, então isso caiu um pouco, mas eu tenho visto que ultimamente existe uma procura pelo diamante. Eu acho que essa cultura de presentear a noiva com uma pedra, que é o que leva o grande comércio de diamantes na América, é o presente de casamento. Eu acho que o brasileiro está começando a desenvolver essa cultura. Eu tenho percebido, né, que existem muitos pedidos assim de diamantes para presentear a noiva. O seu produto é basicamente de exportação? Sim. E para exportar, você tem que exportar ele bruto, sem ser lapidado, por conta da Lei Candir, por conta da desoneração, é isso? Certo, com certeza. Eu preciso, né, da mesma forma que a gente compra o diamante, assim ele precisa ser exportado para ter esse benefício, né? Agora, se pudesse lapidar ele, pode ser que a gente... Agrega mais valor, né? Mas isso também você precisaria de um investimento também massivo em tecnologia, porque a lapidação que o Brasil tinha há 30, 40 anos, quando eu iniciei no ramo... É que tem até hoje.
É a que tem até hoje não se renovou, com certeza. E existe muita tecnologia nisso. Hoje em dia você compra uma pedra grande, você antes de fazer qualquer coisa, você coloca ela numa máquina, que se chama galitéia, onde ela faz a leitura de tudo que vai acontecer durante o processo de lapidação em níveis de formato, pureza, então fica muito mais fácil. E essa tecnologia hoje no Brasil ela não é aplicada? Não é aplicada. Isso são equipamentos caros e para valer a pena você precisa ter um polo mesmo, né? Precisa reinventar a indústria de diamantes, de lapidação de diamantes no Brasil. Eu conheci fábricas com 1.000 lapidários de diamantes no Brasil. Em Mar de Espanha, na década de 70, 80, você tinha um polo com milhares e milhares de pessoas lapidando os diamantes. Os diamantes eram exportados, você dava emprego para as pessoas, mas hoje em dia... Por que houve essa depressão no conhecimento que você tem? Legislação? Não, na preço? Verdade, eu acho que o maior fator para o fechamento das lapidações no Brasil foi a desvalorização cambial. Ou a valorização cambial. A valorização cambial. Supervalorização. O real, ele comprava 0,80 e poucos de... Lembra? Você comprava um dólar... Era 80 centavos, não. O real era mais forte que o dólar. Sim. E nessas mercadorias pequenas, o mais importante, o valor da mão de obra ele é mais caro do que a própria matéria-prima. Então, ficou inviável lapidar o diamante no Brasil. Mas hoje, com dólar 1:5, com essa paridade, se tivessem investimentos e vontade de gerar empregos e fazer disso, renovar uma indústria bonita de comercialização de diamantes, fabricação, fazer todo o polo. Aqui o Brasil, eu acho que ele poderia ser uma grande potência. Mas as joalherias que fazem peças com diamante, elas são lapidadas aqui, da forma artesanal ainda, é isso? Não, isso já acabou. Os diamantes daqui no Brasil, a maioria deles são importados, né? Eles vão para fora, são lapidados e voltam para serem utilizados no mercado? Isso pode ser que eles voltem, mas numa forma geral são produtos importados. O Brasil... As joias que você fala, o produto final é importado, é isso? Não, pode ser que exista. Tem várias fábricas aqui que fabricam e usam o material do diamante como matéria-prima, mas o Brasil ele não tem essa produção grande de diamante para poder, talvez hoje, servir ao mercado, né? E precisa ter um incentivo para que os garimpos eles possam produzir mais e para poder fornecer a indústria, né? E principalmente o incentivo à legalização, né? Que a gente vê que é um setor que ainda precisa de incentivo do governo, buscar uma forma de se associar o pequeno garimpeiro a uma cooperativa para poder legalizar isso, né? Facilitar o mercado que é promissor, que tem região produtora, mas que hoje está inerte. Sim, precisa educar, o povo quer trabalhar. Como eu falei para o Disney antes, eu acredito que a coisa mais importante que existe na natureza é para o homem, né? E se a riqueza ela está debaixo da terra, ela foi para que o homem busque ela lá de baixo, né? Agora a gente tem que tornar esse processo viável para ele não agredir o meio ambiente, mas ao mesmo tempo você não pode proibir isso. Você tem que ensinar, você tem que educar fazer da forma correta. Perfeito, eu também tenho essa mesma mentalidade. Agora, hoje, o comércio do diamante, ele concorre com o diamante sintético. Como que você vê isso, essa evolução? Já foi maior? Hoje existe uma equiparação? Como é que funciona isso? Tem o diamante sintético, só para concluir uma coisa que eu acho interessante, as pessoas até gostam, porque você pode pegar restos, cinzas de alguém, de familiar, e transformar numa pedra, né? Tem um valor emocional muito apelativo, muito forte. Eu ouvi já desse processo. Na verdade, eu acho que ele veio até antes do diamante sintético, que é hoje produzido em escala, né? Agora, no início da fabricação do sintético, ele era um produto ainda caro, ele não era a nível de consumo, de alto consumo, até que as empresas conseguiram tornar isso um produto mais... em grande escala. Em grande escala. E isso foi uma ameaça. Assim, no começo a gente não estava entendendo o que
Como que ia se comportar o mercado para o futuro? O mercado para o futuro, e teve uma queda, assim, no preço do diamante natural por causa do diamante sintético, mas a De Beers, de alguma forma, ela conseguiu abaixar preços do diamante natural, fazendo com que o diamante sintético tivesse que ser vendido uma reposição de um diamante muito mais barato do que o diamante natural. Agora ele está num patamar, hoje o diamante CVD, o diamante sintético, num patamar tão baixo que ele já não é mais rentável para o joalheiro. O que é o diamante sintético? Ele é como a bijuteria? Não. É a comparação do ouro com o folhado, por exemplo? Olha, na verdade, o diamante sintético ele tem a mesma propriedade do diamante natural. É a mesma propriedade, ele é feito de carbono. É diferente do ouro para um latão. Ele é um diamante, só que ele não é um diamante que nasceu da mãe terra. E isso diferencia também no valor, né? Com Por exemplo, eu certeza. vou fazer um investimento num diamante, eu não vou comprar um diamante sintético para fazer investimento. Eu vou comprar, claro que eu quero comprar um diamante natural. O diamante sintético não é investimento, ele não tem valor nenhum, não tem liquidez. O diamante natural, qualquer lugar do mundo que você for, alguém vai abrir a boca e dar preço. O diamante sintético não tem preço. Tá, mas vamos lá, deixa eu entender. Eu não entendo de diamante. O Alex está aqui para nos ensinar a entender. O diamante sintético, ele é de carbono igual o natural. Certo. Só que ele não levou milhares de anos. Feito no laboratório. Ele é feito no laboratório. Uma pessoa normal, eu que não conheço nada, eu consigo diferenciar uma coisa da outra ou não? Olha, infelizmente eu vou te dizer que eu também não consigo. E como é que é feita essa diferenciação, Eu então? tenho uma máquina ao meu lado, onde diamantes que não são da minha propriedade, todos que eu, antes de adquiri-los, eu coloco nessa máquina para mim ter certeza que se trata de um diamante natural. E o diamante ele tem uma certificação, que foi criada há muito tempo, a gente até conhece a história do filme lá Diamante de Sangue e tal, e a certificação Kimberley foi criada exatamente para trazer uma rastreabilidade para esse segmento. Hoje, como é que funciona isso no Brasil? Então, no Brasil funciona da seguinte forma: o estado onde é produzido diamante, nele, na cidade, na capital, é que... Tem o escritório do NPM. Do ANM, né? Da ANM, isso. Sim, da ANM, onde a gente leva o diamante depois que a gente entra com toda a documentação de nota fiscal, de compra e toda a documentação do produtor, né, PLG ou cooperativa dos garimpeiros, com essa material todos que eles pedem para enviar a documentação. Nós enviamos, depois vamos até a cidade, ou Belo Horizonte, ou Cuiabá, e lá é feito o lacre para poder fazer a exportação. Mas esse processo ele é demorado. Qual que é a diferença desse processo hoje no Brasil para outros países que você conhece? Então, infelizmente, é um processo que demanda um pouco de paciência. Ou talvez um pouco muita, porque... Um pouco muito é bom. Porque você está todo legalizado. Você comprou o seu diamante de um produtor que está regularizado também. Você manda a documentação e mesmo assim você pode às vezes ficar meses por causa de uma vírgula. Meses, por causa de pequenos detalhes que às vezes para ser corrigidos demoram semanas e meses, e às vezes é um capital alto. Sim, sempre é, né? Isso, e enquanto às vezes, em outros países, por exemplo, quando a gente está em Tel Aviv e quer exportar um diamante bruto para os Estados Unidos, é um processo que demora 15 minutos. Olha só, a burocracia do Brasil atrapalha o país, né? Mas eu posso fazer uma observação? Eu estou aqui para fazer o contraditório. Eu penso assim, nós somos um país... Se a gente não concorda, a gente fala para ela que não concorda também. Tudo bem. Problema. Nós somos um país que temos uma diversidade ambiental muito grande. A gente tem Pantanal, tem bioma Amazônia, tem uma série de complexidade. Nós temos um problema sério. Nós temos minas de diamantes comprovadas em áreas de reservas indígenas, por exemplo, que não podem ser extraídas, né? Então, assim, é tão complexa a história do Brasil que essa burocracia toda, ela vem como forma de proteger, né? Evitar questões, danos ambientais. Infelizmente, isso a questão é da proteção, e ele acaba sendo tomando outro aspecto maior de burocracia por conta da defasagem, porque a agência que é responsável pela emissão desse documento era um departamento
foi transformada em agência sem que ela tivesse, né, Estrutura. mão de obra, estrutura humana e estrutura tecnológica também. Nesse ponto Muitas eu vou vezes concordar as com pessoas você. que estão ali, infelizmente, elas não têm nem competência para fazer essa análise, né? Felizmente, aí diz que tem um concurso anunciado para a ANM. É uma cobrança nossa constante aqui no podcast, Sim, com a estruturação da agência. Mas eu penso que existe um excesso de burocracia, sim. Mas todas as normas, elas visam só a questão de minimizar os impactos ambientais dessa atividade. Porque a gente sabe que toda atividade mineral, ela causa um impacto muito grande. Mas a primeira coisa você tem que pensar no homem que precisa botar o pão na mesa dele. Né? Tudo pode ser feito de uma maneira sustentável, mas dá oportunidade para a pessoa trabalhar, não queime a máquina dele. Eu concordo com você. Existem algumas questões burocráticas. Eu não concordo muito, mas não vou entrar nesse mérito. A Rafa, ela gosta de polemizar o podcast, né? Não tem problema. Ela tá aqui para isso. Mas isso é bom, porque a gente traz os aspectos, os pontos e torna eles mais claros. Com certeza. Né? A gente tem aqui vários pontos de vista, né? Porque às vezes quem está assistindo o nosso podcast, né, tem a visão que a Rafa tem a visão que eu tenho, a visão que você tem, e aí a gente funde E essa é a tudo beleza do mundo. Eu vou contar uma história pessoal aqui que eu nunca falei no podcast. A minha família é oriunda de região de Diamantes. E a região de Diamantes, de garimpo de forma geral, ela causa um impacto social muito forte. Meu pai é filho adotivo, mas a mãe dele, que é a mãe que gerou o meu pai, ela veio do Nordeste para uma região de garimpo do Mato Grosso para trabalhar no prostíbulo. Porque é um impacto social que a mineração traz, que o garimpo traz de forma geral. Entendeu? Então, assim, é função do Estado proteger, criar barreiras para impedir esses impactos sociais, esses impactos ambientais. A cidade do meu pai, que é a cidade onde ele nasceu, hoje, ela vivia da atividade garimpeira. Você conhece, inclusive, nós conversamos, que é Alto Paraguai. Hoje ela procura vocação. Né? É uma cidade muito pobre, porque, assim, infelizmente, a gente tem que mudar a cultura, a cabeça das pessoas. As pessoas que iam para o garimpo, elas iam para explorar. Então ela ia lá, tirava riqueza mineral e ia embora. E deixava todo o dano ali para o município. Então as pessoas que ficaram ali, ficaram com esses danos. Que até hoje, meu pai é de 46, ele vai fazer 78 anos. E os danos persistem naquela cidade. Mas eu enxergo também que é um programa cultural do Brasil. O Brasil é diferente de outros países, ele cria burocracia, ele não dá condições para que o próprio setor se organize e busque trazer condições de vida melhor para as pessoas que estão lá. Ele sabe, os órgãos que fiscalizam sabem que é um bem finito. Ele não prepara a região para falar assim, olha, a gente vai dar a autorização para você trabalhar, mas o imposto que você está gerando, a gente vai aplicar em melhor educação, melhor saúde, melhor infraestrutura para a cidade. Isso não existe. A gente sabe de cidades como Peixoto de Azevedo, como a cidade que você falou aí, que realmente precisa dessa infraestrutura e o próprio governo governo local, governo federal, governo estadual não se preocupa. É mais que isso, né? A atividade mineral, ela gera o CEFEM, que é uma compensação financeira. Simplesmente o CEFEM cai na conta única do município e a gente não sabe onde que é aplicado. Tem gente que usa para pagar folha, o que é ilegal, é incorreto, é imoral até. E isso né? acaba Mas manchando a imagem da mineração. Mas o que eu vejo, sim, nesse aspecto disso que você falou da parte social. Da parte social, eu vejo um outro lado também, e eu pude presenciar isso em várias vezes, porque eu, intermediando negócios de diamante bruto no garimpo, pude ver que o diamante trouxe riqueza para as famílias. Pessoas que não tinham casas com o diamante, eles as construíram. Conta. Você tem um caso específico de uma pedra que gerou para mais de uma pessoa. A gente gosta de história curiosa. Eu tive uma pedra que eu tive participação na compra dela, presenciei junto com compradores estrangeiros, aquele benefício que trouxe para dezenas de pessoas. Uma pedra. Uma pedra só. Onde um dos sócios comprou uma casa que esperava a vida toda e talvez se ele fosse qualquer funcionário dentro de qualquer sistema, ele não conseguiria adquirir. Então o diamante ele traz também o benefício. Na África eu sei que muitos dos diamantes que são achados, eles se revertem sim em escolas, em eletricidade para os lugares, em beneficiamento. Mas isso é uma coisa que o governo tem que fazer, tem que canalizar.
né, todo o ramo, se pudesse, né, ser legalizado para poder produzir mais, essa seria a melhor coisa do mundo, o melhor dos mundos. Você não precisa falar o valor, mas essa peça que você está falando dessa família que encontrou, que deixou dezenas de pessoas ricas, né? Não, estabilizadas. Estabilizadas. Foi vendida em milhões, milhares de reais. Por alguns milhões de reais. Sim. Alguns milhões, Rafaela. Agora, tem uma história também muito curiosa de um diamante que foi encontrado no estado de Mato Grosso, na região de Juína. Você conhece essa história? O Negão da Anta. Negão da Anta. Sim. Isso, que foi comprado inclusive pelo Hermes Bergamin, sim, e depois exportada para fora do Brasil. Sim, eu tive no escritório do seu Hermes, né, alguns anos atrás, ele faleceu. Mas eu tive contato com ele, ele me contou a história também, né, que era uma pessoa que era um faiscador, tentava achar os diamantes, existem vários módulos na exploração dos diamantes, às vezes tem um que fornece a comida e ele vira sócio em 10%, e assim vai, parece que esse Negão da Anta... né? Ele chama de meieira. Então, parece que esse Negão da Anta... ele bebia muito, então o pessoal não estava muito afim de investir no cara, né? E o cara vai lá e acha uma pedra e entrou para a história. E o Hermes Bergamin... O tamanho dessa pedra, porque cada pessoa que conta essa história conta do tamanho diferente, vai aumentando. É do tamanho de um ovo, é do tamanho de uma bolita. Olha, eu vi que ela tinha mais de 600 quilates. E aí, isso corresponde a quê? Que é o tamanho de um quê, mais ou menos? 600 quilates, cada quilate, cada grama são... um quilate são 0,2 grama. Isso. Então, em 1 quilate, em 100 quilates, você tem quantas gramas? Isso é só pra gente chutar, assim, mais ou menos. É o tamanho do quê? Só pra gente... Uma moeda de R$1, sei lá. Não, bem maior. Bem maior. O tamanho de um ovo de codorna. Tamanho de um ovo. Tamanho de um ovo normal da galinha. Ovo, sim. Olha só pra gente ter um parâmetro. Agora, mas essa não foi a maior pedra encontrada no Brasil. Não, teve uma pedra que foi... como é que chama? Colocaram o nome dela... Foi homenageada ao presidente... Juscelino Kubitschek? Não, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Sim, Getúlio Vargas. Isso foi na década de 40, saiu também na região do Triângulo Mineiro. Foi uma pedra que foi mais de 1000 quilates. Afe Maria. Uma pedra... Equivalente ao quê? Em dinheiro, se eu achasse uma pedra de mais de 1000 quilates, qual que seria a minha situação financeira hoje? Então, depende da qualidade desse diamante, né? Mas especificamente desse que a gente está falando. Do Getúlio Vargas foi uma pedra que, pelo que eu entendo, pelo que eu escutei, é uma pedra que tinha alguma tonalidade de marrom. Ela não era totalmente branca. Vale muito. No entanto, não é como essa do Negão da Anta em Juína, que era uma pedra branca e pura. Foi vendida por milhares de reais. Milhões de reais. A gente está quase acabando. Eu queria saber de valores de diamante. Quanto que está no mercado? Qual que é a medida que a gente usa para poder quantificar? Como é que funciona isso? Não, de repente eu acho um diamante andando, né, topando em Alto Paraguai. É bem provável, se você for para Alto Paraguai e virar faiscadora por lá, né? Ele me falou uma coisa na nossa pré-conversa que eu achei muito interessante. Ele falou que as escavações, a mineração era feita de forma tão artesanal que é possível que haja ainda no rejeito, né? Sim, com certeza. O maquinário de hoje em dia... ele traz mais precisão na hora da garimpagem. Então, muito daquilo que foi já, né, retirado da natureza, você pode outra vez... fazer uma repassagem. Com uma tecnologia nova. Você pode ainda trabalhar naquele rejeito, né? Uhum. E com isso... E como é que é? Me explica aí. Como é que está essa quantificação do diamante no mercado? Então, existe uma tabela que rege o preço do diamante chamada Rapoport. O Rapoport, ele é um americano que ele está em contato com todos os principais mercados mundiais do diamante e lá ele analisa junto aos grandes centros e firmas o que é mais procurado, o que é menos procurado, e com essas estatísticas ele define o preço do diamante. Uma espécie de bolsa? Sim, bolsa ele acessa algumas bolsas de diamantes mundiais e com isso ele chega ao preço certo, cotado. Cotado diariamente? Semanalmente. Ah, entendi.
E quanto que é o quilate? Então, é uma pergunta... O diamante ele é dividido em algumas categorias. Primeiro é o peso, né? Tem um diamante de meio ponto, tem diamante de 1 ponto, tem diamante de 1 quilate, que equivale a 100 pontos, e tem diamante de 5 quilates e 10 quilates. Cada quilatagem ela tem uma tabela diferente. Fora isso, o peso também tem a classificação dela, a cor, a pureza, a lapidação, tudo isso influencia no preço do diamante. Bom, eu já fiquei decepcionada porque conversando com ele, eu já sei que se eu me deparar com um diamante vermelho, eu não vou saber que é uma coisa rara, eu vou jogar fora. Você vai saber sim, Rafa, porque a gente já passou uma pessoa aqui, pelo nosso podcast, uma senhora lá do Mato Grosso, e falou assim, quando você achar um diamante, mesmo que você não conheça o diamante, é igual você dar de frente com uma onça pintada. Você vai sentir a diferença, a energia. Olha só que bacana. Ela fala que vibra, né? Que a cor eu já vibra. Vi compradores, antes de fechar negócio, eles colocam um diamante na testa para sentir o calor. Dizem que o diamante tem o calor. Eu nunca senti dessa forma, mas... Mas já tentou fazer isso? Não, Disney. Eu não sei. O vermelho ele brilha tanto quanto o translúcido, porque... Ele tem cor, né? O vermelho ele é uma raridade. Na verdade, o que dá tonalidade ao diamante, né, que dá esses diamantes raros que a gente conversou no começo do programa, ele são quebras no vermelho, são quebras de moléculas dentro da pedra. Ele sai do padrão. Ele saiu do padrão, ele virou uma raridade. E o vermelho é uma saída de padrão. Você precisa de milhões e milhões de quilates para ter uma pedrinha pequena. É como o ser humano que tem uma deficiência no DNA, que fica ruivo, que fica raro. É isso? Pode ser, né? Pessoas especiais, especiais. É um Alex da vida. Nada, graças a Deus, todos aqui no programa, somos todos especiais. Mas o Alex é especial para o nosso podcast, porque é a primeira pessoa que vem explicar para a gente. É especialista que vem explicar para a gente como é que funciona isso, a importância que esse setor tem comercialmente, regionalmente, em algumas regiões do Brasil e culturalmente, né? Porque tem diversas cidades no Brasil que até hoje vivem dessa atividade, mesmo em menor potencial. Com certeza, e eu gostaria muito de que no próximo programa que a gente pudesse estar aqui juntos outra vez, que o desenvolvimento do diamante no Brasil se fortalecesse. Em Mato Grosso também. Em Mato Grosso, com certeza que já foi o maior exportador de diamantes do Brasil, né, que isso possa voltar a ser a potência que tem capacidade para ser. Olha só. Olha o que ele falou, Mato Grosso tem capacidade de voltar a ser uma das maiores potências. É uma profetia, ele está profetizando, não, ele está falando de conhecimento, ele já foi lá nessas regiões, sabe do potencial. Inclusive, depois a gente pode colocar aqui no podcast imagens dele comprando diamante em Barra do Garças. Ele já comercializou um diamante vermelho, que é uma raridade, as pessoas devem estar curiosas para saber como é. Se você puder ceder para que a gente mostre, para que mate a curiosidade dos nossos ouvintes, seria ótimo. Você dê a foto pra gente. A foto. Porque o de diamante, com certeza, já foi vendido. Já foi. Com certeza. Alex, mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse nosso convite, por esse bate-papo, por compartilhar esse conhecimento com a gente aqui no podcast. O prazer é todo meu. E isso só foi possível graças à parceria do nosso podcast com o IBGM, que trouxe o nosso podcast para São Paulo durante a FENINJA. Fizemos aqui o IBGM Cast, que também é parceiro do nosso podcast, para mostrar o setor joalheiro, para mostrar o setor da mineração como um todo, toda a cadeia, desde a produção até o consumidor final. Então, a gente está já caminhando para o encerramento da nossa participação durante a FENINJA, né, Rafa? Mas é bom deixar esse reconhecimento, esse agradecimento a toda a diretoria do IBGM em nome do Écio. Foi uma oportunidade única. A gente aprendeu muito sobre áreas que nós não tínhamos o mínimo de conhecimento, como é que é diamante, opalas, esmeraldas, maquinário, extração, sobre a questão ambiental que foi tratada aqui também. Quer dizer, a gente volta muito rico, né? Uma bagagem cheia de conhecimento. A gente presenciou, conhecimento. Rafa, durante essa nossa participação, o lançamento do ICMTC, que é o maior programa de rastreabilidade do ouro. O mesmo que aconteceu com a certificação Kimberley, no caso do diamante, está acontecendo hoje no Brasil com o ICMTC, com a rastreabilidade do ouro. E a gente presenciou isso. Um momento histórico, Estamos fazendo história também, junto com a mineração brasileira, agora na parte da comunicação.
estamos minerando boas notícias. A nossa função é essa, nós somos militantes, né, da mineração. Militantes. O nosso podcast hoje é referência no Brasil justamente por isso, porque a gente está onde a mineração está. É onde acontece o comércio da mineração, da joia, buscando falar de ouro, de diamante, de todos os minerais no Brasil e também da parte política, porque muito da nossa situação de ilegalidade, de questão ambiental, passa pela questão de gestão política, né? Então a gente busca também trazer diversos assuntos, diversos atores para falar sobre esse assunto. Exato, e hoje foi um prazer enorme conhecer você, Alex, sua história. Alex tem 53 anos, desde os 17 ele lida com diamante ali, deve ser um dos maiores especialistas do Brasil hoje no assunto. Certamente, por isso mesmo que a gente fez o maior esforço para trazê-lo aqui. E o Alex já posso chamar de amigo, porque já não é a primeira vez, né, Alex? Obrigadão mesmo de coração por participar do nosso podcast. Muito prazer. A gente, antes de encerrar, vou te dar um presente. Opa! Isabela, por favor, Isabela da nossa produção. Foi um diamante que a gente lapidou também, né, Rafa? A Isabela. Diamante, é o nosso coração, ela que faz tudo acontecer. É um diamante pequenininho, mas que tem muito valor pra gente. Obrigada, Isabela, entra aqui, a minha filha. E esse aqui é um presente, é um mimo do IBGM, um mimo do podcast Mineral, para que você lembre quando você for tomar um café, tomar uma água, dessa sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. E quando for a Mato Grosso, por favor. Vamos sim. Quem sabe na próxima simpósio lá de... já vou deixar o convite feito para ele participar da Expo Minério 2024, Pronto. Um evento que já está se consolidando no Centro-Oeste brasileiro como um dos maiores da mineração. E o convite está feito. Será um grande prazer. Está aceito o convite? Se Deus quiser, estarei, Disney. Aí, valeu. Mais um parceiro da Expo Minério. E um abraço para você que nos assistiu até esse presente momento. Com certeza, se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que mais gente fique sabendo do nosso podcast e conheça um pouco mais sobre a mineração brasileira. Um abraço e até o próximo episódio do podcast Mineral. E a gente fala de mineração por quê, Disney? Mineração é essencial. Podcast Mineral. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. E Expo Minério 2024. Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro, em Cuiabá.